Passo agora então à apresentação. Primeiramente, eu acho que é a professora Sónia que fará este. Aqui já, exatamente, faz agora. Vamos começar com a apresentação de cabeças que falam no português da língua gestual portuguesa e vai falar a professora Marisa Cruz. Boa tarde a todos. Antes de mais, devo dizer que é uma honra enorme, mas também uma responsabilidade muito grande abrir este painel de apresentação da investigação que temos feito no âmbito da língua gestual portuguesa. E vou começar já, como vou terminar também. Obrigada, professora Raquel. Sim, obrigada. Obrigada, professora Raquel, pelos trabalhos pioneiros, por ter desbravado o terreno e por nos ter inspirado a continuar a estudar a língua gestual portuguesa. Então, eu vou começar por falar sobre o papel das pistas visuais nas línguas orais e, concretamente, no português europeu e nas línguas gestuais, focando a atenção na língua gestual portuguesa. Vou também falar sobre o papel das pistas visuais nas declarativas e nas interrogativas. Depois de apresentar a questão de investigação e a hipótese formulada, farei uma breve apresentação da metodologia aplicada para testar essa hipótese. Depois passarei à apresentação dos resultados e, por fim, às principais conclusões que retiramos neste estudo. A comunicação humana é multimodal, sabemos isso. Nas línguas orais envolvem pistas visuais que também veiculam significado, além da fala. E nas línguas gestuais envolvem informação veiculada as línguas gestuais envolvem informação veiculada pelos manuais, os articuladores principais, e pelos não manuais, os articuladores secundários. E este estudo foca-se precisamente nas pistas visuais nas línguas orais e nos não manuais, portanto, os articuladores secundários, nas línguas gestuais. Estão, como sabemos de outros estudos, alguns deles aqui citados, não dava para colocar todos, que as pistas visuais e os não manuais estão gramaticalizados, portanto integram o sistema prosódico das línguas orais e gestuais. A prosódia, de uma forma muito generalizada, é a área da gramática que estuda a melodia, no caso das línguas orais, ou o equivalente àquilo que será a melodia que transporta significado nas línguas gestuais. O ritmo nas línguas orais e nas línguas gestuais e também a forma como organizamos aquilo que dizemos em unidades de sentido. Nas línguas orais, os movimentos da cabeça, das sobrancelhas e das mãos são as pistas visuais mais estudadas desta perspectiva de que acabei de falar, da perspectiva prosódica. E no português europeu, em concreto, sabemos que o erguer das sobrancelhas é um marcador de frase interrogativa e que o movimento descendente da cabeça também ocorre nas interrogativas de resposta sim-não, para além de estar presente também nas declarativas. Portanto, as interrogativas sim-não são aquelas que não têm uma partícula ou marcador interrogativo, nas línguas orais e nas línguas gestuais, articulado com os articuladores principais, com os manuais. Portanto, estas interrogativas, sim, não, são, por exemplo, gostas de bolo? Nas línguas gestuais, sabemos também que as sobrancelhas e os movimentos da cabeça têm sido considerados marcadores interrogativos, num vasto conjunto de línguas geográfica e geneticamente distintas.
Na língua gestual portuguesa, também o sabemos desde a primeira descrição gramatical da língua gestual portuguesa, de que já aqui falamos hoje. As frases interrogativas são marcadas, e passo a citar, por expressão interrogativa que acompanha a realização da frase, dada na LGP por uma ligeira inclinação do tronco e da cabeça para a frente, na direção do interlocutor, e pela expressão facial, olhos semicerrados, testa franzida e cantos da boca descaídos. E estudos mais recentes confirmam que a expressão facial, o movimento da cabeça e do tronco funcionam como correlatos não verbais da entoação, portanto da melodia, na língua gestual portuguesa. Moraes e outros, 2011, entre outros estudos que entretanto foram sendo desenvolvidos. Como na maioria das línguas gestuais, na língua gestual portuguesa as declarativas são produzidas sobretudo com os manuais, mas o movimento descendente da cabeça, como não manuais, ou como não manual, também pode estar presente. O franzir das sobrancelhas é um marcador interrogativo e a cabeça parece funcionar como um traço distintivo entre interrogativas, na medida em que desce, portanto, há um movimento descendente da cabeça nas interrogativas do tipo sim, não, que ilustrei há pouco, mas um movimento ascendente da cabeça nas interrogativas que o, como por exemplo, o que queres fazer, por exemplo. Portanto, embora pouco frequentemente, as interrogativas sim não podem ser produzidas em ambas as modalidades apenas com o movimento descendente da cabeça. Isto foi observado em 2015 e 2019, tornando-se por isso possivelmente ambíguas relativamente às declarativas. No português europeu, e por isso disse possivelmente, a musicalidade, a melodia com que falamos desambigua, porque as declarativas são produzidas com uma melodia descendente e as interrogativas são produzidas com uma melodia descendente-ascendente. Vou ao cinema, descendente. Vou ao cinema, ascendente, descendente-ascendente, portanto interrogativa. Mas em 17% dos nossos dados, no português europeu, a verdade é que, do ponto de vista visual, nós podemos ter apenas o movimento descendente da cabeça e as sobrancelhas não têm um papel relevante. Na língua gestual portuguesa, presumimos que existe a ambiguidade, precisamente porque não temos melodia. E porque a única pista que temos, o único não manual que temos nas declarativas e nas interrogativas, sim não, que não têm um marcador articulado com os articuladores principais, o que acontece é que o movimento parece ser o mesmo. A nossa pergunta de investigação é então como é que é veiculada a interrogatividade na língua gestual portuguesa. A nossa hipótese é de que o movimento descendente da cabeça na língua gestual portuguesa seja mais amplo, mais exagerado, digamos assim, nas interrogativas do que nas declarativas. No português europeu não esperamos que isso aconteça, que exista esta diferença na amplitude do movimento da cabeça, porque temos musicalidade, temos a melodia, temos a fala, que permite desambiguar. Portanto, a confirmar-se esta hipótese, a amplitude do movimento da cabeça na ausência das sobrancelhas será também um marcador interrogativo. Portanto, as pistas visuais para veicular entoação, para veicular significado pragmático, encontrar-se-ão gramaticalizadas de forma diferente nas duas modalidades. É aquilo que esperamos, o que poderá ter um impacto na comunicação entre surdos e ouvintes, e é essa aqui a nossa questão de base. Para testar esta hipótese, nós usamos materiais que foram recolhidos para o efeito
Os de língua gestual portuguesa foram gravados na Associação Portuguesa de Surdos, graças também ao apoio da Mariana, que está aqui hoje presente nesta sala. Os dados foram recolhidos em modo semi-espontâneo, portanto, todas as pessoas produziam sensivelmente a mesma frase de base, mas foi elicitada sem recurso à leitura, portanto, de uma forma semi-espontânea. Fizemos uma adaptação desta tarefa específica, Discourse Completion Task, para a língua gestual portuguesa, não existia tanto quanto saibamos até ao momento, e selecionámos depois dessa recolha feita declarativas e interrogativas sim não com o movimento descendente da cabeça como única pista visual, mas também interrogativas sim não com as duas pistas visuais para fazermos a comparação, sendo que no português europeu e na língua gestual portuguesa a diferença relativamente ao uso das duas pistas visuais está nas sobrancelhas, no movimento das sobrancelhas, que se ergue no português europeu, ou se erguem no português europeu e franzem na língua gestual portuguesa. No total, analisámos 101 enunciados, 101 produções, de 5 falantes de português europeu e 5 gestuantes nativos de língua gestual portuguesa. Eu tenho aqui alguns exemplos do português europeu, embora o som não esteja a funcionar lindamente, mas... Tem compota. Agora funcionou. Portanto, uma declarativa. Tem compota. O movimento da cabeça. A interrogativa sim não com sobrancelhas e cabeça, com o erguer das sobrancelhas e o movimento descendente da cabeça. Choveu. E uma interrogativa sim não só com o movimento da cabeça. Tem compota. E da língua gestual portuguesa. Uma declarativa, eu vou ao cinema. A tua mãe comprou bananas, o equivalente à interrogativa, a tua mãe comprou bananas, com as duas pistas visuais. E gostaria de saber, a loja tem marmelada? Fizemos depois uma análise cinemática, portanto, fizemos o tracking do movimento da cabeça ao longo do tempo de produção. Esta análise é feita em pixels, com recurso a um software especializado para o efeito e, claro, como cada pessoa demora um tempo diferente na sua produção dos enunciados, tivemos de normalizar o tempo de produção para proceder à análise. E vou passar à apresentação dos resultados para o português europeu. Portanto, neste gráfico, o que nós vemos é, no eixo do X, o tempo normalizado para 1 segundo. E no eixo do Y temos o movimento descendente da cabeça medido em pixels. A linha azul no gráfico corresponde ao movimento da cabeça ao longo da produção das declarativas. A linha laranja corresponde ao movimento descendente da cabeça ao longo da produção das interrogativas, se não com... sem sobrancelhas, a laranja é sem sobrancelhas, e a linha cinza com sobrancelhas, com as duas pistas visuais, a cabeça e as sobrancelhas. Conseguimos, portanto, observar que o movimento descendente da cabeça é mais amplo nas interrogativas do que nas declarativas, portanto, na laranja e na cinza versus a linha azul, aqui registada, e verificamos também que é mais amplo na ausência das sobrancelhas, linha laranja versus linha cinza, que representa o movimento da cabeça nas produções em que as sobrancelhas também estão presentes como marcador interrogativo. Portanto, a amplitude da cabeça é relevante no português europeu, ao contrário do que esperávamos. Fizemos depois uma análise estatística, não vou explicar os detalhes da análise estatística, mas no fundo queria só mostrar que neste gráfico estão representados os movimentos descendentes da cabeça nos 3 tipos frásicos, em função das pistas presentes. A verde temos as declarativas,
A vermelho, as interrogativas sim, não, com cabeça e sobrancelhas, com as duas pistas visuais. E a azul escuro, a interrogativa só com uma pista visual, portanto só com o movimento descendente da cabeça. E esta análise estatística mostrou-nos que o movimento descendente da cabeça difere entre estes três tipos de produções. Na língua gestual portuguesa temos uma representação idêntica à anterior, com o mesmo código de cores, portanto, azul, o movimento da cabeça nas declarativas, laranja, o movimento da cabeça nas interrogativas em que as sobrancelhas não estão presentes, e a cinza, o movimento da cabeça portanto, nas interrogativas em que as duas pistas visuais estão presentes. E verificamos que, uma vez mais, o movimento descendente da cabeça é mais amplo, tanto para o eixo positivo, portanto, tanto para cima quanto quando baixa, é mais amplo nas interrogativas do que nas declarativas, portanto, linhas laranja e cinza em contraste com a linha azul, e é mais amplo na ausência das sobrancelhas. Linha laranja, uma vez mais, nós conseguimos ver os picos atingidos tanto no polo positivo, tanto em cima, quanto no polo negativo, em baixo. Portanto, a amplitude da cabeça na língua gestual portuguesa é, como no português europeu, relevante para transmitir ou para veicular interrogatividade. A mesma análise estatística foi corrida e, uma vez mais, verificamos que o movimento descendente da cabeça difere significativamente entre estas três produções, como no português europeu. Quais são, então, as diferenças, porque as há, entre o movimento da cabeça nas interrogativas, que só têm essa pista visual, no português europeu e na língua gestual portuguesa? No português europeu, nós conseguimos ver, a partir precisamente do gráfico da análise estatística, que o movimento descendente da cabeça começa no mesmo nível de amplitude, como conseguimos ver aqui, para os três tipos frásicos. Portanto, começa no mesmo nível. Na língua gestual portuguesa, nós temos uma diferença. O movimento descendente da cabeça, que é à direita, começa no mesmo nível de amplitude para as declarativas de linha verde e para as interrogativas sim, não, em que as sobrancelhas também estão presentes, mas a linha azul, portanto, correspondente ao movimento da cabeça quando está isolado, quando as sobrancelhas não estão presentes, o movimento da cabeça começa mais em baixo do que nos outros dois casos. Vemos ainda que, no português europeu, a cabeça desce mais cedo nas interrogativas sim, não, só com cabeça. Portanto, a linha azul começa a descer mais cedo comparativamente à linha verde e à linha vermelha. Portanto, a cabeça começa a descer mais cedo. Na língua gestual portuguesa, a cabeça desce mais cedo nas interrogativas sim, não, com sobrancelhas, comparativamente às declarativas. Mas ainda há uma outra observação a fazer aqui, é que no português europeu, nas interrogativas sim, não, só com cabeça, portanto na linha azul, o início do movimento começa com a produção, ela própria, logo desde o ponto zero da produção, no tempo. Na língua gestual portuguesa, há uma ligeira subida da cabeça, antes de depois se dar a descida. Só depois é que a maior amplitude, como vemos aqui nesta mancha azul, é atingida. Vemos ainda que não há variação da configuração dos movimentos da cabeça, porque é descendente em todos os casos, mais pronunciado nas interrogativas do que nas declarativas, mas na língua gestual portuguesa há variação da configuração destas curvas que nós aqui vemos, portanto, dos movimentos da cabeça. Nas declarativas, nós temos uma configuração descendente, como no português europeu. Nas interrogativas, só com cabeça, portanto, a linha azul, nós temos um movimento
ligeiramente ascendente e depois descendente. Não estou a falar aqui desta zona final, porque diz respeito ao regressar à posição neutra da cabeça, portanto não é propriamente a subida da cabeça, é o voltar à posição neutra, à posição inicial do movimento. E nas interrogativas com duas pistas, portanto a linha vermelha, nós temos aqui 2 picos, por isso é que é binomial, portanto temos 2 picos em vez de ter um único pico, como acontece aqui no movimento da cabeça nas interrogativas que são produzidas só com a presença desse não manual. Portanto, concluindo, a amplitude da cabeça é globalmente similar no português europeu e na língua gestual portuguesa, contrariamente ao hipotetizado. A diferença entre as duas línguas, ou entre as duas modalidades, reside essencialmente na complexidade da configuração do movimento descendente da cabeça, menos complexo no português europeu, como acabámos de ver, mais complexo na língua gestual portuguesa. Ambos os sistemas linguísticos usam, portanto, a amplitude do movimento da cabeça para veicular interrogatividade, ainda que com diferenças realizacionais. Tudo isto parece estar relacionado com o peso relativo das pistas visuais para veicular significado. No português europeu, as pistas visuais não são tão relevantes quanto as auditivas. Na língua gestual portuguesa, as pistas visuais, portanto, os não manuais, são cruciais para veicular entoação, por exemplo. Isto leva-nos a pressupor, portanto, que a amplitude do movimento da cabeça será relevante para uma identificação correta e mais rápida também dos tipos frásicos, reforçando ou facilitando a compreensão, o que constitui um desafio para os modelos de processamento tradicionais que estão assentes na linguagem verbal. Como estes processos cognitivos se aplicam e se desenvolvem num contexto comunicativo envolvendo ambas as línguas, não sabemos, é o que gostaríamos de saber no futuro, mas com muita certeza terá algum impacto na comunicação surdos-ouvintes. Uma vez mais, o que está na base dos trabalhos que temos desenvolvido até ao momento. Muito obrigada pela vossa atenção. Agradecemos a todos os participantes, surdos e ouvintes. Agradecemos também à Associação Portuguesa de Surdos, onde os dados da língua gestual portuguesa foram gravados. E à professora Raquel. Cá estou a terminar como comecei. Muito obrigada pelo incentivo. Muito parabéns. Obrigada. Nesta faculdade e investigadora do Laboratório de Fonética. Peço desculpa. Temos uns minutos para perguntas. Não sei se alguém quer movimentar a cabeça. Sim, faça a pergunta. Eu queria fazer uma pergunta. Sim. Obrigada. Olá, boa tarde. Parabéns pelo seu trabalho. Queria só aqui colocar duas questões. Eu sou Maria José Freire, sou intérprete de língua gestual há 40 anos ou mais e sou professora na licenciatura de Tradução e Interpretação de Língua Gestual na IES de Setúbal. Esta questão dos dois tipos de perguntas, sim, não, e as perguntas PU, é uma coisa que nós trabalhamos nas aulas. E a minha dúvida prende-se com quantos exemplos é que filmaram com pessoas surdas a fazer as frases e porque tirar conclusões. Um só exemplo, claro que aqui não podia mostrar todos, obviamente, mas gostaria de saber qual é a amostra. E, por outro lado, como é que foi feita a elicitação das frases? Como é que foi o procedimento? Obrigada. Obrigada. Nós recolhemos dados de 10 gestuantes, mas só analisámos ainda de 5. Portanto, a análise que aqui está é de 5, num total de 101 enunciados, incluindo também português europeu, portanto, a modalidade verbal. Na língua gestual portuguesa, os dados foram elicitados por uma linguista intérprete,
Portanto, tinha um suporte, ela tinha um suporte escrito, mas a apresentação não era lida. Portanto, era uma apresentação de um contexto. Portanto, o surdo imaginava-se nesse contexto e produziria aquilo que, neste caso, a intérprete leva o surdo a produzir, da forma mais espontânea, mais natural possível, atendendo a que está a ser filmado. Claro está. Era desta forma. Obrigada. Obrigada, eu. Não sei se há mais alguma questão. Não havendo, muito obrigada à audiência também. Passamos à segunda apresentação. Na segunda apresentação temos a professora Giovanna Bejovic, que é a professora auxiliar da Faculdade de Letras, da Universidade de Lisboa e também investigadora no Laboratório Forense. Muito obrigada, tenho muito prazer em estar cá e dar o meu parte neste evento. Então vou falar mais sobre o desenvolvimento dos padrões de olhar no processamento audiovisual da linguagem. Primeiro vamos começar com porque é importante estudar a atenção visual nas coisas de pistas visuais. Como já ouvimos da apresentação da professora Marisa, pistas visuais que são importantes para o processamento da linguagem são visíveis e temos atenção para elas, não? Por exemplo, temos informação da articulária, então temos informação também de, por exemplo, prosódia, que já ouvimos, e etc. O que é mais importante é que os bebês são sensíveis a essas pistas visuais e já foi mostrado em muitos estudos. Então, quando estamos a falar sobre o padrão do olhar, estamos a falar sobre a atenção visual, onde estamos a olhar no momento quando estamos em uma comunicação audiovisual com outra pessoa. E onde estamos a olhar, por exemplo, os bebês onde está a olhar. Para usamos uma técnica que se chama eye tracking, que é basicamente uma câmera e podemos ver onde a pessoa está a olhar no monitor no tempo real. E eu tenho uma pergunta, então, para vocês. O que acha para onde olhamos quando vemos alguém a falar? Os olhos. Então, adultos, quando estamos a processar uma fala nativa, nossa língua nativa, estamos a olhar aos olhos. E os bebês? Vamos ver então como é com os bebês. Então, vamos começar no início, desde o nascimento até 4 meses. E aos 6 semanas da idade, os bebês estão pequeninos, olham para rostos durante mais ou menos cerca de 1/3 do tempo. E este aumenta ainda mais com a idade, não? E entre 9 e 11 semanas, temos uma atenção aumentada para os olhos. E este aumenta ainda mais com o rosto que fala. Então, os bebês olham ainda mais para os olhos, tão pequeninos. O que é interessante mais é que entre 2 e 4 meses, quando os bebês verem vídeos das suas mães falam, eles olham de forma igualmente para os olhos e para a boca. Mostrando que basicamente o material que estamos a apresentar aos bebês também elicita diferente forma de padrão do olhar. E também, que é mais importante, o que é isto visual para eles, que é importante no ensinamento. Mais tarde, entre 4 e 10 meses, quando os bebês estão a ver um falante a falar na sua língua materna, há 4 meses o que estamos a ver é que os bebês olham dominantemente aos olhos. E o que é interessante é que aos 6 meses temos uma diminuição de olhar para os olhos e olham igualmente para os olhos e a boca. Ainda mais interessante é que aos 8 e 10 meses temos
um padrão de olhar muito mais para a boca. Então, temos um aumento de olhar para a boca, um aumento da atenção de olhar para a boca, e este foi já mostrado nos muitos estudos e mostra uma reorganização desenvolvimental no padrão do olhar em bebês. Quando estamos a falar mais, desenvolvimento mais tarde, então, entre 12 e 18 meses, o padrão não é tão claro. Então, temos estudos que mostram que aos 12 meses há uma diminuição da atenção aos olhos, então alguma coisa mais semelhante, vamos dizer, aos adultos. Mas há outros estudos que mostram que não é caso, que bebês ainda nesta idade são muito atentos para a boca. E é verdade que entre 14 e 18 meses há mais estudos que mostram que bebês nesta idade ficam muito mais interessados para a boca. Então a nossa pergunta é, então, quando acontece a reorganização do desenvolvimento de olhar de novo, porque no momento tem que olhar como os adultos, não? Provavelmente ao longo da infância, e provavelmente é mais tarde de 5 anos, porque temos estudos que mostram que aos 5 anos crianças ainda olham mais para a boca. Pronto, este é um padrão de olhar, vamos dizer, típico, mas há fatores que podem modular este padrão de olhar. Por exemplo, na situação da redução de sinal, por exemplo, uma situação de barulho, e adultos e crianças de 12 anos de idade olham para a boca. Muito bem. E o que acontece quando estamos a processar ou ver e ouvir fala não nativa? Adultos aumentam a atenção à boca e bebês de 12 meses, já nesta idade, olham mais para a boca nesta situação, mostrando que está a olhar para algumas outras pistas e já sabem que esta não é a minha língua nativa, então estou a procurar mais pistas. Não? E o que acontece com fala com pronúncia, por acaso, agora? Embora não há muitos estudos com eye tracking, eu tinha muito interesse para saber isso, mas há estudos que mostram que quando a informação labial está presente, esta ajuda para perceber melhor a fala com pronúncia. Mas nas situações onde temos desenvolvimento temporal entre informação auditiva e visual, por exemplo, bebês já com 10 meses podem estar sensíveis para esta desincronização e, neste caso, diminui da atenção à boca para os olhos. Então, basicamente, está a evitar informação conflita, não? E está a procurar para a informação que não está tão conflita como os olhos. Também, nos casos da incongruência linguística, no caso de vogais, por exemplo, ouvir um vogal e ver o outro vogal que está produzido, bebê já com 4 meses está a olhar mais para os olhos nesta situação de incongruência. Mas este não é sempre o caso com consoantes. Por exemplo, bebês entre 6 e 9 meses, quando está a ver uma incongruência em consoantes, olha mais para a boca. Então temos diferentes padrões. Pode ser também que é uma diferença entre idades, entre 4 e 6 e 9 meses, mas também pode ser que temos diferente padrão de olhar entre vogais e consoantes. Estes são questões ainda abertas. Na literatura falou-se muito sobre o bilinguismo e que é um dos fatores que modulam o padrão de olhar. E já, depois vamos dizer mais ou menos uma década de trabalho, agora podemos dizer mais ou menos assim. Um bilíngue que está com línguas distintas e sem uma tarefa, não está numa tarefa de reconhecimento da língua, ser bilíngue, per se, não altera o padrão de olhar. Mas, quando é um bilíngue com línguas
ritmicamente e fonologicamente próximas, mais próximas. Este bilíngue olha mais para a boca nesta situação. Temos que falar sobre populações de risco de desenvolvimento de linguagem. E aqui eu vou falar sobre o estudo que nós fizemos no nosso laboratório com bebês de trisomia 21 e idade entre 5 e 7 meses, comparando o olhar de padrão delas e, vamos dizer, bebês típicos que não têm nenhum problema de saúde. Nós mostramos o vídeo do Nodi. Vamos ver se vai funcionar. Muito bem, vamos continuar o nosso jogo. Pronto, é o Nodi que está a fazer também assim e está a falar no mesmo tempo. E o que nós observamos é que... Muito bem, vamos continuar o nosso jogo. Que bebês com trisomia 21, que não foi o caso com bebês típicos, prestam igual atenção para a face e para o fundo. E também que têm menos atenção aos olhos do que ao fundo. Então, mostra-nos que bebês com trisomia 21 têm uma dificuldade em aceder a pistas que são linguisticamente relevantes, que depois pode também dar outras dificuldades na aprendizagem da linguagem. Mas queria falar também sobre o tempo da Covid, que todos respiramos, e quando usamos máscara facial. Neste momento, e nesta época do Covid, nós fizemos um estudo com bebês entre 7 e 9 meses, e onde apresentamos basicamente a tarefa da segmentação da fala, 2 tipos de vídeos, e agora vamos ver se esses vão trabalhar. Esses não pode ser tudo. Mostramos então os vídeos, um grupo com a máscara e um grupo sem máscara, e o que observamos é que, no caso, quando o bebê está a olhar para a cara está a falar e quando temos esta oclusão de pistas visuais, neste caso especificamente para a boca, os bebês não olham então para esta área e olham mais para os olhos, significando que está a procurar para pistas que são visíveis neste momento. Claro que temos que falar sobre a padrão de olhar e também a população surda, que é importante para estudar, e vou só começar para dizer que há muito poucos estudos nesta área. O que temos é que sabemos é que adultos, quando conversam em língua gestual, olham mais para os olhos, também como na língua oral. Mas quando conversam, interessantemente, quando conversam com pessoas que não utilizam a língua gestual, olham mais para a boca. Com crianças entre 5 e 8 anos, não uma tarefa que é a leitura labial. Crianças prestam atenção à boca, que é semelhante à das crianças ouvintes, que também pode ser também da mesma idade, não? Já ouvimos que crianças olham mais para a boca, ou é mesmo da tarefa, porque a tarefa foi leitura labial. E nós queremos perguntar o que se passa com a população mais pequena, então, como é com os bebês. E este fica o postal muito aberto e sem resposta, mas nós queremos dar o nosso esforço para ter algumas respostas nessa área. Então, nós queremos ver como é a atenção precoce às pistas visuais em bebês surdos durante uma tarefa de segmentação da fala. Então, temos um projeto que vai usar 2 técnicas, a eletroencefalografia e o eye tracking no mesmo tempo, para apanhar diferenças que podem ser muito pequenas, muito sensíveis, mesmo em bebês que são surdos desde o nascimento. Também temos o outro projeto que vai agora, depois da minha apresentação, que também pode dar algumas respostas nessa pergunta que temos.
Com isso, queria terminar e dizer um grande obrigado. Muito obrigada, Eugênia. Não sei se a audiência quer colocar alguma questão. Boa tarde, antes de mais. Parabenizo a apresentação, muito matemática, muito interessante. Só tenho uma dúvida, é mais aqui nas notas, não entendi muito bem. Na questão do bilinguismo, Giovanna referiu que em línguas distintas, na ausência do reconhecimento da língua, que olham mais para X, não sei o quê, e para línguas que são ritmamente próximas e foneticamente mais próximas, olham para Y. Sim. Só para esclarecer. A literatura nesta área foi como se diz, hot topic, uma coisa muito, muito interessante que muitas pessoas trabalham. O que queriam ver era basicamente se há uma diferença entre monolíngues e bilíngues sempre, não? E então, no caso, quando temos um bilíngue que tem o padrão de olhar, um bilíngue que tem línguas que usa línguas que são mais distintas, vamos dizer, não é muito diferente que uma monolíngua deste caso. Então, depende da tarefa, não? E depende da idade, vamos dizer assim. No caso do meu doutoramento, por exemplo, os bebês de 4 meses, bilíngues e monolíngues, olharam, como eram de bilíngues de espanhol e a língua basca, olharam mesmo como um monolíngue, então olharam para os olhos. E de 8 meses, os dois bilíngues e monolíngues olharam para a boca. Então depende de que estamos a falar, mas basicamente não tem uma influência, bilinguismo neste caso, para mudar o padrão de olhar. Quando tem e quando é uma tarefa de reconhecimento de língua, ou no caso quando é um bilíngue que tem dois línguas muito mais semelhantes, neste caso o bilíngue olha mais para a boca. Nada. Alguma outra pergunta? Não? Então agradecemos de novo e passamos para a Érica. Pegas. A próxima apresentação será feita então pela doutora Érica Guimarães, que é doutoranda na nossa faculdade, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e também investigadora do Laboratório de Fonética. Eu acho que eu vou ter que mudar o microfone porque eu sou um pouco mais alta. A minha coluna não aguenta. Eu quero iniciar dizendo meu nome gestual. Este. E desde já quero deixar aqui registrado minha alegria e também o meu nervosismo de ver tanto da minha biografia, da minha tese aqui presente, né? Vários participantes da biografia da minha tese aqui, já fiquei um pouco nervosa. Mas, para já, como a professora Sônia falou, a minha tese ainda está em andamento. Então, os resultados que eu vou mostrar já são realmente mesmo muito iniciais. O que foi feito até aqui, na verdade, que foi validado até aqui, foi uma metodologia para ser utilizada a partir de agora para o recrutamento dos bebês surdos. Então, meu trabalho em andamento se chama Percepção Precoce da Entoação da Língua Gestual Portuguesa, um estudo exploratório de eye tracking. Esse trabalho é supervisionado pela professora doutora Marina Vigário e também pela investigadora que acabou de vos falar, a doutora Giovanna Periovic.
Na equipa da supervisão também nós contamos com a colaboração da professora Sônia Frota aqui presente e a professora Marisa Cruz, que apresentou anteriormente. As línguas gestuais, elas são naturais das comunidades surdas e elas são adquiridas na mesma linha de tempo que as línguas faladas, se os bebês surdos tiverem acesso, desde o nascimento, aos estímulos gestuais. A prosódia ela é muito importante na aquisição de qualquer língua, seja língua falada, língua gestuada, língua gestual. A prosódia é importante porque ela ajuda o bebê a compreender, seja os gestos, seja os sons da fala. A prosódia é o que vai marcar na língua gestual o ritmo, a proeminência e a entoação dos gestos. Para o bebê é importante, desde muito cedo, entender a prosódia, perceber a prosódia, porque o bebê surdo utiliza essa prosódia para verificar a localização dos gestos, a velocidade que os gestos são feitos. Então, o bebê se habitua muito precocemente com essa prosódia se ele tiver acesso a ela. No nosso trabalho, nós já sabemos que, como já foi dito anteriormente aqui também pela professora Marisa Cruz, nas línguas gestuais, a prosódia ela está na parte da cabeça, não é? E a prosódia é marcada pela questão dos movimentos de cabeça e também pelos movimentos de sobrancelha. É isso que marca a prosódia na língua gestual portuguesa. Por exemplo, os tipos frásicos para um bebê surdo é marcado também por essa prosódia gestual. O bebê surdo precisa dessa informação para, por exemplo, diferenciar quando é uma frase interrogativa e uma frase declarativa. Alguma coisa já sabemos, né? Na verdade, muitos já sabemos do contraste intoacional nas línguas orais. Nas línguas gestuais, ainda pouco sabemos. Nas línguas gestuais, por exemplo, português europeu, eu ia falar língua gestual. No português europeu, por exemplo, Frota e colegas realizou um trabalho em 2014, onde eles realizaram um estudo com bebês falantes de português europeu, bebês muito pequeninos, a partir de 5 meses. E esse estudo mostrou que, mesmo tão pequeninos, os bebês já conseguem distinguir, já conseguem fazer a distinção de uma frase interrogativa para uma frase interrogativa através da prosódia do português europeu. Mas, então, como acontece esse contraste intoacional na língua gestual portuguesa? Cruz e colegas fez um trabalho com adultos e ficou marcado, não é? Que nesse estudo foi mostrado que os adultos já marcam essa prosódia pela ausência de não manuais e pela presença dos não manuais. Por exemplo, na frase tem compota e tem compota, que é marcado com a entoação, na língua gestual portuguesa essa entoação é marcada na parte da cabeça, com a ausência de não manuais e com a presença dos manuais. Eu vou tentar aqui. A ausência dos não manuais marca uma entoação declarativa. A presença dos manuais, nomeadamente abaixamento de sobrancelhas e aceno de cabeça, vai marcar, então, um contraste intoacional interrogativo. Então, nossa questão de pesquisa nós queremos saber se os bebês surdos, com acesso precoce à LGP, se eles conseguem discriminar o contraste intoacional entre declarativas e interrogativas. Nós já sabemos que os bebês ouvintes, a partir do estudo de Frota, os bebês ouvintes conseguem fazer essa distinção, mas ainda não sabemos se os bebês surdos conseguem fazer nesta mesma idade, a partir de 6 meses. Então, os nossos objetivos de pesquisa são investigar a capacidade dos bebês em discriminar esse contraste intoacional entre declarativas e interrogativas. Também queremos determinar o curso de tempo. Como eu havia dito anteriormente, já sabemos o curso de tempo que os bebês ouvintes conseguem fazer essa discriminação.
porque desde muito cedo, desde o nascimento e até mesmo antes do nascimento, já recebem o input de sua língua. Como esse processo é feito com bebês surdos? Também queremos saber, também queremos identificar o padrão de olhar nas pistas visuais, tanto dos bebês surdos quanto dos bebês ouvintes. Tá bom? Achei que está meio... Tá. Então, como é que pensamos, então, a metodologia para atingir esses objetivos? Até onde sabemos, essa pesquisa é a primeira abordagem, né? Nós pesquisamos outros paradigmas que utilizados para utilizar na nossa pesquisa. E, então, em língua gestual nós não sabemos, não temos conhecimento de um outro paradigma que seja feito com bebês. Então, por isso, utilizamos o paradigma feito por Frota com bebês ouvintes e adaptamos esse paradigma de habituação para utilizar com bebês surdos. Frota utilizou essa tecnologia nesse estudo, estímulos sonoros, né, da fala, e nós então tivemos que fazer adaptação de oral para gestual. Também utilizamos a tecnologia eye tracking, porque para nós era importante saber que, na verdade, a informação para nós, os bebês nos dão as informações a partir da observação de onde eles olham. Se eles estão olhando para a prosódia, que vai estar localizado na cabeça, ou se eles vão olhar para os manuais que estão localizados na outra parte, na parte dos manuais. Então, vou falar um pouco dos nossos participantes. Como eu havia dito, esse estudo ainda está a decorrer. À altura que eu fiz essa validação dessa metodologia, nós tínhamos dois bebês de 6 meses. Um bebê ouvinte, falando de português europeu, o outro bebê surdo, que estava exposto a um lar com português europeu, porque os pais eram ouvintes. Acesso tardio à LGP, esse bebê só começou a ter acesso à sua língua materna a partir dos 5 meses. Então, na experiência, ele só tinha 1 mês de contato, 1 mês de input de LGP. E também, na altura da tarefa, ele havia colocado um implante há 15 dias. Então, como é que foram pensados esses estímulos? Depois de muito pensar, nós temos muitos gestos que são usados com bebês na língua gestual, mas nós precisávamos controlar a metodologia. Então, por isso utilizamos pseudogestos, porque pseudogestos são gestos que gramaticalmente seguem os mesmos passos da gramática gestual, mas são gestos que ainda não existem na língua. Por exemplo, o gesto cão já existe na língua gestual portuguesa. Quando a gente mudou apenas um parâmetro, que foi a localização, fizemos o nosso primeiro pseudogesto. Então, é importante que a gente construísse pseudogestos para que a gente controle a metodologia. Porque, de repente, um bebê que tenha já acesso dentro do celular a esse gesto vai me trazer um resultado diferente de um bebê que não tenha. Então, como eu tenho bebês com acesso e sem acesso, eu precisava criar uma metodologia que seguisse a gramática da fonologia, seguisse a gramática gestual, porque são gestos que não são ainda LGP, mas são gestos que seguem o parâmetro da gramática da língua gestual. Para isso, eu tive uma ajuda muito especial de uma pessoa que é muito competente na área da língua gestual, a doutora Helena Carmo. Então, ela gentilmente nos auxiliou com a confecção desses pseudogestos. Então, a partir de gestos que já existiam na LGP, a gestuante criou gestos que ainda não existem na LGP, mas que seguem as normas, que seguem os parâmetros da gramática. A partir disso, então, com os gestos construídos, eu construí trilhas com a entoação declarativa e trilhas com a entoação interrogativa, declarativa e interrogativa. Então, em cada trilha, seguindo a metodologia de Frota, nós fizemos trilhas de 16 segundos, que é uma repetição que depois vamos habituar o bebê com essa repetição.
Então, a trilha declarativa ficou assim, depois de confeccionada. Eu juntei 4 gestos. A entoação é declarativa, mas os gestos são 4 gestos diferentes. E, na sequência, o mesmo pseudo-gesto que foi criado pela nativa, ela fez nas 2 entoações. Então, os mesmos pseudo-gestos que eu tenho na entoação declarativa, também tenho na entoação interrogativa. As áreas, nós pedimos para a gestuante separar exatamente para isso, para a gente ter um controle de quando o bebê está olhando para o manual e de quando o bebê está olhando para a prosódia que fica na cabeça, que é o abaixamento das sobrancelhas ou a neutralidade das sobrancelhas. A partir dessas trilhas feitas, não sei por que está repetindo, então eu vou mostrar muito rapidamente o desenho experimental completo. Então, o bebê chega no laboratório junto com o seu cuidador, ele faz a tarefa o tempo todo com o seu cuidador, e a gente inicia a tarefa mostrando um vídeo bem interessante, para que nesse momento o investigador possa fazer a calibração e a validação do eye tracking. Somente na sequência é que vai começar a experiência. Nós começamos a tarefa com imagem colorida. É uma imagem que aparece 2 segundos para captar a atenção do bebê. Quando captamos a atenção do bebê, então começamos a habituá-lo numa daquelas trilhas que foram criadas. Ou na trilha declarativa, ou na trilha interrogativa. A ideia é que o bebê se habitue e então passe a deixar de ter interesse. Quando o bebê atinge 60% de desinteresse, porque ele já está habituado com aqueles gestos, quando ele passa a ter um nível de desinteresse a partir de 60%, o eye tracking então apresenta os testes. Primeiro o bebê vai ver um teste igual ao que ele tinha sido habituado. Na sequência ele vê então pela primeira vez um teste com a entoação diferente que ele ainda não tinha sido habituado. O nosso intuito aqui é neste momento perceber se o bebê faz o contraste ou não. Se nesse momento a atenção dele, que tinha declinado, porque já estava habituado com a mesma sequência repetitiva, se nesse momento de declínio, quando ele percebe a entoação diferente, se o interesse dele volta, então nós percebemos que há contraste, que ele consegue discriminar. Opa, aqui não é a mesma sequência que eu estava vendo. Aqui tem pistas diferentes do que eu estava vendo anteriormente. Se o bebê não faz, se não muda o interesse, se não há um aumento de interesse nesse momento, então nós entendemos que o bebê não discriminou. Ele não está percebendo que é uma outra sequência, que é uma outra entoação. Ele então não discriminou. Eu vou pular um pouco, gente, mas isso, tudo que eu havia dito está aqui nesse slide, que ele vai habituar com 60% de desinteresse, então eu vou mostrar de novo. Ele é habituado com uma trilha declarativa. O primeiro teste são gestos diferentes, mas é a mesma entoação que ele já estava habituado. Então, os gestos são outros, mas a entoação é a mesma. Somente na sequência é que são gestos e entoação diferentes. Então, para já, eu vou falar muito rapidamente dos resultados. Nós avançamos um pouco nesse recrutamento. Atualmente, nós temos mais do que 2 bebês, mas a altura que foi validada essa experiência era o resultado que nós tínhamos, então é o resultado que eu vou apresentar. Observando os dados, observando o que foi recolhido, nós percebemos que sim, ambos os bebês conseguiram habituar, ou seja, ambos os bebês tinham um interesse de 100%, e a certa altura eles disseram, já estou acostumado com isso, não quero mais. Então, ambos os bebês habituaram à experiência. O resultado foi igual também no teste. Ambos os bebês não discriminaram. A nossa hipótese é que o bebê ouvinte nós já esperávamos, era a nossa expectativa que ele não discriminasse mesmo, porque ele não tem acesso nenhum ao LGP. Então, a nossa hipótese é que ele realmente não discriminasse. O que foi diferente para nós foi o bebê surdo. Mesmo com... Já estou antecipando os resultados, tá, gente? Para a gente terminar.
Mesmo com apenas um mês de LGB, a minha expectativa era que já fosse suficiente para ele discriminar, mas não foi. Quando houve a mudança da entoação declarativa para interrogativa, ele não percebeu. Para ele foi o mesmo nível de interesse, então ele não percebeu que eram entoações diferentes. O padrão de olhar é diferente, né? Por isso que nós temos duas áreas de interesse, a área de interesse da cabeça e a área de interesse dos manuais que está no corpo. Os bebês aqui apresentaram resultados diferentes. O bebê ouvinte olhou muito mais tempo para a parte do manual, enquanto que o bebê surdo fez o inverso. Concentrou-se mais na parte onde estava a prosódia, na parte que estava na parte da cabeça. Aqui eu já vou adiantando, então, para a discussão. Temos várias hipóteses, né? Esse interesse do bebê surdo mais tempo pela parte da cabeça nos mostra que é uma hipótese, ainda estamos investigando isso, mas nos mostra que um mês não foi suficiente para discriminar a diferença, mas um mês de LGP já foi suficiente para dizer, opa, as pistas estão aqui na parte da cabeça. Então ainda não discriminou, mas o bebê com um mês de acesso ao LGP já consegue perceber que as pistas para ele estão ali na parte da cabeça, não na parte do manual. Então o padrão de olhar é diferente. Sim, como os dois bebês habituais, e outros estudos já mostram isso, se estimulados desde cedo, se apresentados desde cedo, ambos bebês, tanto ouvintes quanto surdos, têm interesse por estímulos gestuais. A eficácia do método eye tracking, para nós, foi a parte mais importante, que nós precisávamos de uma metodologia válida para, então, daqui para frente, conseguir fazer com segurança o maior recrutamento de bebês. Então, a nossa conclusão até aqui, porque o nosso estudo ainda está em andamento, é que sim, a metodologia está válida, sim, os bebês têm sensibilidade a gestos, se estimulados desde muito precocemente, e ainda precisamos, agora o grande desafio da tese, precisamos agora, com uma metodologia válida, ter o maior número de bebês, e aí não é uma tarefa tão fácil, porque atualmente estamos com 4 grupos de bebês, porque no decorrer do estudo já percebemos que 2 grupos só não daria conta dos nossos objetivos. Então, atualmente nós temos 2 grupos de bebês surdos e 2 grupos de bebês ouvintes. Estamos fazendo o recrutamento para somente depois analisar esses dados. Então, temos bebês surdos com implante, bebês surdos sem implante, filhos de pais ouvintes, filhos de pais surdos, idem o grupo dos ouvintes. Então são 4 grupos, vamos alargar um pouco os grupos para ver os resultados que cada grupo vai nos oferecer. Também alargamos o tamanho da experiência. 6 meses talvez não seja suficiente para o bebê discriminar porque teve pouco acesso ao LGB. Então vamos repetir essa experiência com os bebês, com esses mesmos bebês com 12 meses e com outros bebês de 12 meses para ver que resultados nós vamos ter para comparar depois. Para já quero fazer muitos agradecimentos. Agradecer muito a doutora Helena Carmo, que nos ajudou com a produção dos estímulos. Agradecer muito a toda a equipe do Luiz Vander Bilab, do Labifon. Uma pesquisa dessa a gente não faz sozinha, são muitas pessoas que vieram antes de mim e muitas pessoas que ainda hoje me dão suporte para que a gente possa avançar nessa pesquisa. Muito, 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 muito agradecer aos bebês surdos e ouvintes, que é realmente quem vai nos dizer as respostas que estamos procurando. Agradecer ao agrupamento de escolas Quinta de Marrocos, que também tem nos auxiliado nessa questão de chegar até esses bebês, de fazer a nossa pesquisa chegar até esses bebês, e o FCT pelo financiamento da pesquisa. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Érica. Tempo para uma
Alguém tem alguma pergunta? Estão todos esclarecidos? Obrigada. Muito obrigada. E passamos então para a última sessão, que é a sessão final de debate, de discussão, e convidávamos para a mesa os intervenientes.